E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Agora Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Amém? Ainda em pé, quero convidar o pastor Márcio para que ele assuma aqui também o espaço, e desejo a todos uma boa aula. Paz do Senhor a todos. Senhor Deus Pai, mais uma vez falamos contigo, agradecidos por esta manhã, a oportunidade de nos reunirmos para estudar a tua palavra. Agradeço pela vida de cada um que está aqui, aqueles que estão acompanhando a aula, e peço que nos abençoe, que possamos entender toda a mensagem e que possamos guardar na mente e praticar no dia a dia. Ajuda-nos, Senhor, não só aqui nesta classe, mas todas as demais classes, para que a tua obra cresça cada dia mais e para a edificação de cada crente no conhecimento da tua palavra. Te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Deus abençoe a todos. Vamos continuando o estudo desse trimestre, onde estamos falando sobre dons espirituais e ministeriais, e hoje continuamos mais uma aula falando sobre o ministério de evangelista. Antes, só explicar, estou transmitindo aí pela internet, e para quem está assistindo, deu uma parada e depois voltou, é que o sinal da internet para mim falhou, mas já coloquei de volta, devem estar acompanhando. Muito bem, nós estamos nesse estudo falando agora, nessa etapa, sobre os dons ministeriais. Eu vou ver se dá para ficar falando com a máscara aqui o tempo todo, né? Certo, ficar com a máscara, vamos ver se acho que vai dar. E os dons ministeriais, eles estão, todas essas lições que estamos vendo agora, recente, estão baseadas em Efésios capítulo 4, versículo 11, que vocês leram aí com o presbítero Luiz. Efésios 4 e 11, onde estão os 5 dons espirituais, que diz esse texto: e ele mesmo, né, Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Então, nós estamos vendo agora os dons ministeriais, que são esses 5: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores ou mestres. Quando fala doutores aqui, é mestres, ensinadores. Conforme já vimos em outras aulas, esses dons são capacitações que o Espírito Santo dá a algumas pessoas para que eles possam conduzir, edificar a igreja, conduzir e edificar a igreja. Então esses dons estão relacionados, os dons ministeriais de Efésios 4:11 estão relacionados à condução, à edificação, ao aprimoramento, ao ensino, enfim, à condução da igreja em si, as pessoas que fazem com que a igreja cresça e seja administrada e
que seja ensinada no seu dia a dia. Os dons espirituais, aqueles de Coríntios, aqueles 9 dons, a gente já viu em outras aulas, e eles são dons distribuídos à igreja, aos membros em geral, e são capacitações espirituais para fazer coisas sobrenaturais. Os dons espirituais, os 9 dons, essas são capacitações para que a igreja impacte tanto internamente quanto externamente, alcance as pessoas e a igreja internamente com coisas sobrenaturais. Já os dons ministeriais, esses que estamos vendo, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, para, já vamos dizer, focado à administração, à condução da igreja. E tem os dons de serviço, que nós não vamos ver esse trimestre, que estão focados em capacitações da parte de Deus para o relacionamento entre os membros da igreja. Muito bem, nós já vimos em aulas passadas o dom do apóstolo, que apóstolo, vocês lembram, significa mensageiro, enviado. Então, apóstolos, nós vimos que hoje, nos dias atuais, é muito próximo, a gente pode entender que é muito semelhante ao trabalho do que a gente chama hoje de missionários, pessoas enviadas com uma missão para outros lugares, para evangelizar, pregar a palavra, abrir igrejas, fundar igrejas e começar trabalhos no aspecto que a gente hoje entende como os missionários, que tem uma missão, é enviado a algum lugar com uma missão, os apóstolos. Os profetas, nós vimos na aula passada, são pessoas, a palavra profeta significa porta-voz. Então seria, numa forma meio simplista, os pregadores, né? Aqueles que têm aquela capacitação de Deus para pregar a palavra. E aí, todos que nós já falamos na aula passada, todos esses dons pregam. Qual que é a diferença? Todos pregam, sim, todos pregam, todos evangelizam, todos trabalham com o ensino. Mas quando a gente fala de cada um desses dons, a gente está falando de uma característica que sobrepõe, né? Que todos fazem as mesmas coisas, mas vamos dizer, alguns, a linguagem para entender, alguns são mais especialistas em uma área, são mais chegados àquela área, desenvolvem melhor aquela área. Então, esse aí que a gente classifica desses dons e chama dessa forma. Por exemplo, o de apóstolos, que é missionário, os obreiros, as pessoas chamadas ao ministério, no geral, todos pregam, todos também fazem a mesma coisa, só que o apóstolo é aquele que tem aquela chamada missionária, que não são todos que têm essa chamada missionária, não são todos que têm essa vocação, essa disponibilidade, essa vontade, e não só vontade, mas a capacidade para fazer. O profeta é o porta-voz de Deus, aquele que transmite a mensagem de Deus. Então eu falei, todos pregam, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas quando a gente fala de profeta, é aquele que ele se dedica à administração da palavra. Normalmente, vocês entenderem, normalmente esses que são os profetas, né, eles normalmente não dirigem igreja, eles não têm a vocação de pastores, de ficar cuidando do rebanho. Eles têm aquela coisa de pregar, mas ir num lugar e no outro, mas também não são apóstolos ou missionários. Não são porque eles podem até ir num outro lugar, mas eles vão àquele negócio, vai, transmite a mensagem e já passa para outro lugar. O missionário não. O missionário,
Ele, quando vai, ele vai a um lugar e ele fica um tempo, ele trabalha até que uma igreja, que as pessoas se convertam e uma igreja seja constituída. Essa é uma característica do apóstolo. Ele vai e trabalha até que se forme uma igreja. O profeta não, ele não espera formar a igreja. Ele como porta-voz, o negócio dele é pregar. Então ele chega, transmite a mensagem aqui, vai em outro lugar, transmite a mensagem, ele quer só pregar, ele não fica acompanhando. Se tem conversões, glória a Deus, mas ele não vai dar assistência ali, ele vai transmitir mensagem. O negócio dele é pregar. Essa seria, assim, para a gente enxergar o profeta, é aquele que o negócio dele é pregar, 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 pregar. Aí volta a dizer, e o pastor? Prega, prega sempre. Mas só que ele prega fazendo parte do trabalho dele de cuidar da pessoa. Os mestres pregam, pregam sim, mas as pregações sempre é no foco de ensino, de aperfeiçoamento, de aprofundamento, e assim vai. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, o apóstolo ele vai enviado, mas ele trabalha numa missão. O negócio dele é constituir uma igreja, e ele não está interessado em dirigir, nem em cuidar do dia a dia. Ele vai, quando ele consegue, ele forma pessoas e vai para outro lugar. O profeta, o negócio dele é pregar. Então ele não forma igreja, ele não faz campanha evangelística, ele não fica preocupado em ensino, nada disso. Ele vai, transmite uma mensagem e vai para outro lugar. Vai para outro lugar. O negócio dele é pregar. E hoje nós vamos ver os evangelistas. E aí a gente vai ver qual que é a característica do evangelista, que também prega, também faz essas coisas. Mas vamos ver o evangelista em si, qual o foco dele. Para começar, vamos definir dois termos. O primeiro deles, que é evangelho. Para falar hoje, na lição de hoje dos evangelistas, evangelho. Vocês mesmos já devem saber qual que é a definição. O que é evangelho? Qual o sentido da palavra evangelho? Está difícil? O que significa evangelho? Ah lá, eu ouvi lá atrás um falar. Não, evangelho. A palavra evangelho. Levar a mensagem de libertação. A nossa, olha só, a Neuzinha falou, são seguidores de Cristo. A nossa irmã falou levar as boas novas, a mensagem, e outros aí falaram boas novas. Então, para ser preciso, em termos de termos, né? O termo evangelho, a palavra evangelho significa boas novas. Evangelho significa boas novas, boas notícias. Esse é o significado da palavra. A palavra evangelho significa boas notícias. E aí, na prática você pensa, mas boas notícias, se falar que eu vou receber uma herança de 10 milhões de reais, é uma boa notícia, não é? Então eu recebi o evangelho. Você recebeu uma herança, você recebeu o evangelho. Não é nesse sentido. Boas notícias na Bíblia, ou seja, no estudo que fazemos, é a boa notícia, a boa nova, é a salvação através de Cristo. Então, a palavra evangelho significa lá no seu original boa notícia. E a pergunta que vem, que boa notícia? Aí que é o conteúdo do evangelho. O evangelho, palavra, boas notícias. Obviamente, já vê, quais são as boas notícias? Então você começa a falar sobre o conteúdo do evangelho. Qual que é a boa notícia? Esse conteúdo é: o ser humano é pecador, o ser humano está condenado, mas Cristo veio à terra. A boa notícia começa aí: para o condenado, Cristo vem à terra
para salvar o pecador, para perdoar e salvar o pecador, e ele vai voltar para buscar todos aqueles que o aceitam. Em resumo, bem resumidão mesmo, a boa notícia é essa: eu e você estávamos condenados, e Cristo veio para nos livrar dessa condenação. Amém? Então, evangelho, a palavra evangelho significa boas notícias. Qual o conteúdo do evangelho? Ou seja, quais são as boas notícias? Salvação através de Cristo para nós que estávamos condenados no pecado. Esse é o conteúdo do evangelho. Amém? Está claro aí? Agora, outra palavra: evangelização. O que é evangelização? Se evangelhos são as boas notícias, o conteúdo dessas boas notícias é que a boa notícia é que Jesus salva o pecador, evangelização é um ato de comunicar esse evangelho. Então, evangelização é uma ação. Que ação? Levar, comunicar, proclamar o evangelho. Isso é evangelização. É levar as boas notícias. Evangelho, boas notícias. Evangelização, comunicar, transmitir as boas notícias. Amém? Está claro? Não é difícil. Está claro. E evangelista? Evangelho, boas notícias. Evangelização, comunicar, o ato de transmitir essas boas notícias, de transmitir o evangelho. E evangelista o que é? É a pessoa que transmite o evangelho. Evangelista é a pessoa que transmite o evangelho. Essa é a definição da palavra evangelista. Certo? Agora, nós estamos hoje, a intenção é falar sobre o dom de evangelista, o dom de evangelista. Aí eu pergunto a vocês: o evangelho tem que ser transmitido, tem que ser comunicado aos pecadores. Tem ou não tem? Então tem que haver a evangelização. Se tem que haver a evangelização, se tem que ser comunicado, obviamente alguém tem que fazer isso, não é? Sim ou não? Alguém tem que transmitir. Aí você olha Efésios 4:11, ele está falando dos ministeriais. Pergunta a você: então, só as pessoas que recebem o dom de ministerial de evangelista transmitem o evangelho? Não são só eles. Então, o fato de você agora pregar o evangelho, pergunta: se você entrar, o teu vizinho, o teu colega falar sobre Jesus, sobre salvação, só o fato de você fazer isso significa então que agora você recebeu o dom ministerial de evangelista? Não. É isso que então nós vamos entender um pouquinho, tá? Começando sobre a evangelização, o ato de evangelizar. Evangelizar, levar o evangelho. Vamos ver se vocês acertam. Qual foi a primeira pessoa a transmitir o evangelho? Jesus. Exatamente. Então, quem deu o exemplo, quem trouxe as boas notícias, o que começou, vamos dizer, esse trabalho de transmitir esse evangelho? Jesus. Aí você fala assim: mas e o João Batista? João Batista, o que a Bíblia diz? Que ele estava preparando o caminho para a vinda do Salvador. E aí, a boa notícia é Jesus, é o trabalho de Jesus. Ele veio e ele comunicou. Olha aí, abre a Bíblia, vamos exercitar aí. Abre a Bíblia em Lucas capítulo 8.
Lucas capítulo 8, o versículo 1. Quando a gente está falando, eu quero chegar na diferenciação do evangelista para o transmitir o evangelho. Lucas capítulo 8, versículo 1. Acharam? Aí você deixa aberto que a gente vai continuar lendo outros textos de Lucas. Mas aí diz o seguinte: e aconteceu, depois disso, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia. Quem andava? Vocês conseguem adivinhar? É Jesus. Jesus andava, se você olhar o texto antes, 7, está falando de Jesus, dos milagres de Jesus, do que ele estava fazendo. Então, versículo 8, capítulo 8, versículo 1. Aconteceu, depois disso, depois de alguns milagres, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, fazendo o quê? Fazendo o quê? Que diz o texto? Pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, iam acompanhando. Mas Jesus fazia o quê? Pregava e anunciava. Pregar é aquela coisa pública aqui. E anunciar pode ser na conversa. Isso parece essa expressão pregando e anunciando é para englobar tudo, para dizer que de todo jeito. Ou numa pregação mesmo assim, pregando, muito bom de pé, a multidão, ou mesmo em conversas em grupos ou individual, é isso, pregar e anunciar. O anunciar é transmitir, levar a mensagem, né? Isso pode ser tanto individual no grupinho, ou num sentido mais amplo, pregando uma multidão. E Jesus, então, o ato de o evangelizar, o levar o evangelho, quem começa dando exemplo foi Jesus. Jesus, assim como, lembra que eu falei, quando a gente falou sobre apóstolo, lembra quem foi o primeiro apóstolo? Jesus. Que a gente leu na lição sobre o apóstolo. Jesus, o primeiro apóstolo. Quem é o maior dos profetas? Jesus. É Jesus. E Jesus tem todos os dons ministeriais dele. Então, o primeiro apóstolo, Jesus, foi enviado da parte de Deus. O maior de todos os profetas, Jesus, o que pregou, transmite a mensagem, que fala inclusive sobre o futuro, sobre as coisas, em todos os sentidos, o profeta. E agora, evangelizar. Jesus foi o primeiro, ele começa a pregar, ele constitui lá os discípulos, as pessoas que lhe seguiam, e agora esse texto nos diz que ele ia de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Em outras palavras, as boas notícias sobre o reino de Deus. As boas notícias de que Deus tem um reino e nós podemos fazer parte dele. Essas eram as boas notícias. E Jesus fazia isso, o texto nos diz que e os 12 iam com ele. Então, o transmitir o evangelho começa com Jesus. O transmitir as boas notícias começa com Jesus. E ele leva os 12 para acompanhar, para aprender, para ver como se transmite as boas notícias. Porque até aquele momento, os 12 e ninguém sabia qual era a boa notícia. Não dava para virar para Jesus, chama Pedro, chama Tiago, fala, de repente do nada fala assim: agora sai por aí transmitindo o evangelho, as boas notícias. Eles de primeiro iam dizer: mas que boa notícia? O que eu vou falar para o povo? Então, antes de fazer isso, o que Jesus fez? Ele deu o exemplo de transmitir o evangelho. Transmitindo isso, a gente está em Lucas 8, certo? Vai em Lucas capítulo 9. 8 é Jesus transmitindo o evangelho e os 12 acompanhando, aprendendo, vendo como que é. Em Lucas 9,
a partir do versículo 1. Acharam aí? Aí diz o seguinte: e convocando os seus 12 discípulos, aqueles 12 que estavam com ele, quando Jesus estava anunciando o Evangelho, convocando os 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem as enfermidades. Ele capacitou eles, eu diria aqui, com os dons espirituais. Lembra que os dons espirituais tinha dons de cura, tinha operação de milagres, maravilhas, tinha essas coisas, não tinha? Tinha as profecias, tinha línguas estranhas, tinha todas essas coisas. Línguas estranhas falar em outras línguas foi mais na frente em Atos. Mas aqui Jesus já capacita eles com poderes sobrenaturais e espirituais. Versículo 2. O que Jesus fez? Capacitou eles com os dons espirituais. E no versículo 2: e enviou-os a fazer o quê? Pregar o reino de Deus. Pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. O que Jesus faz aí? Manda então que eles vão pregar, vão falar sobre o reino de Deus. Lá em Lucas 8, Jesus estava anunciando, pregando e anunciando o Evangelho do reino de Deus. Os discípulos acompanham, veem qual é esse Evangelho, veem como Jesus faz, e a partir disso, logo em seguida, Jesus deve ter olhado e falar: bom, agora você já viu como é que é? Porque lá no 8 diz que ele ia de aldeia em aldeia, ou seja, não foi uma vez só, foi em vários lugares. Assim que Jesus viu, agora vocês já têm condição. Jesus não ficou só com ele dizendo: o Evangelho é só para eu anunciar. Ele já, de imediato, os 12 próximos dele diz: agora vocês vão pregar o Evangelho e pregar o reino de Deus. Aí pula para o versículo 6. Isso é que ele fez algumas recomendações no 3, 4 e 5. E versículo 6: e saindo eles, assim que Jesus deu essa ordem, né? E saindo eles, percorreram todas as aldeias. Fazendo o que eles faziam? Anunciando o Evangelho e fazendo curas por toda a parte. Percebe então que o evangelizar, o ato de comunicar o Evangelho, Jesus deu exemplo, treinou os discípulos e ordenou que eles fizessem isso, e eles foram e fizeram. Aí, de novo, você pensa: então, evangelizar é para Jesus e os discípulos, não é para mim. Não. Aí vamos seguir que depois desse ministério todo, ainda lá em Lucas, pula um capítulo agora, Lucas capítulo 10. Vê a partir do versículo 1. E depois disso, vocês estão aí, Lucas 10, né? E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70. Lembra? Jesus no capítulo 8 transmite o Evangelho, junto com os discípulos, 12 discípulos só acompanhando. No capítulo 9, Jesus dá poder a eles, espiritual, e diz: agora vocês 12 vão pregar o Evangelho. Eles vão, voltam, e aí só tinha 12 com Jesus? Tinha mais pessoas que o acompanhavam. Aí Jesus expande mais, porque o Evangelho não era só para os 12. Ele expande mais e aí chama mais outros 70. Outros 70. Então, e depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, além dos 12, outros 70. E mandou-os adiante de sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Olha só o que Jesus faz. Ele pega e designa então agora
os 12 estão com ele, mas ele designa outros 70, divide de 2 em 2 em parzinho e fala: vocês vão nas cidades aonde ele iria. O que esses de 2 em 2 iriam fazer então? Não era anunciar uma boa notícia. E qual era a boa notícia? O Salvador vem aqui para a cidade. Na verdade, é isso. A boa notícia, os 70, qual era a missão deles? Ir aonde Jesus estava pretendendo ir e avisar: o Salvador, eu tenho uma boa notícia para vocês, eu tenho uma ótima notícia para transmitir para vocês. Vai chegar uma pessoa aqui que é aquele que pode nos salvar, que ele tem um reino, que ele tem a salvação, que nós somos pecadores, mas ele tem a resposta, a saída para a gente. E ele vem para cá. Então se prepare que ele vem. Ele chama então 70 de 2 em 2 para fazer isso. Aí você percebe então que a mensagem do Evangelho não é uma complicação. Em resumo, a mensagem do Evangelho é dizer para as pessoas que o Salvador vem. Ou no nosso caso, na casa deles, era avisar: Jesus vem a essa cidade. E no nosso caso, é dizer que esse Jesus já veio, mas ele precisa agora entrar na vida de cada um de nós. O Evangelho, então, é dizer às pessoas que tem uma boa notícia, e é o perdão, é a salvação através de Cristo. Amém? Essa missão foi dada a esses 70 aqui, e aí o texto vai lá até o versículo 23, falando do trabalho deles e tudo mais. Aliás, deixa eu ler aqui só o versículo 17, porque lá no capítulo 9 nós vimos que os 12 discípulos foram e voltaram contando o que tinha acontecido. E aqui os 70 também. Lucas 10 e 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Os 70 foram para fazer o quê? Evangelizar, comunicar uma boa notícia. Eles voltaram comemorando e todos felizes por terem feito milagres, por terem feito coisas sobrenaturais, coisas impressionantes. Segundo ele, até os demônios se nos sujeitam. Eles voltaram todos contentes pelo o que aconteceu entre as pessoas. Mas percebe que Jesus, aí na sequência, vamos ver, que Jesus não estava preocupado. Ele deu poder a eles para fazer milagres. Deu ou não deu? Não foi o que o texto disse? Quando eles voltam e dizem: fizemos os milagres, e estavam todos felizes, Jesus joga um balde de água fria, meio que dizendo: mas isso não era o principal, não é esse o motivo de você estar feliz. A missão de vocês não é fazer milagre. Os milagres eram ferramentas para a missão principal. E qual era a missão principal? Evangelizar, levar as boas notícias. Então, os milagres são ferramentas e não são o motivo da alegria. A alegria é o Evangelho. Olha só o que Jesus diz na sequência, versículo 18, diante da alegria deles. E disse: eu via Satanás como raio cair do céu. Aí, o que Jesus está dizendo aqui? O que no versículo 17 ele diz? Os discípulos disseram, os 12: pelo teu nome até os demônios nos sujeitavam. Não era que eles estavam alegres porque os demônios se sujeitavam? Aí Jesus, no versículo 18, diz o seguinte, ele está, em outras palavras, dizendo o seguinte: vocês estavam contentes porque demônio obedecia?
Eu vi Satanás sendo expulso. Deusinho, o que ele estava dizendo? Vocês ficam contentes por causa do demônio? Jesus fala, o chefe deles foi expulso e eu vi isso e acompanhei. Então, o que vocês estão todos maravilhados é pouca coisa. Em outras palavras, Jesus está dizendo, estão contentes por essa merrequinha aí? Só por causa que um outro demônio obedeceu vocês? Tem coisas muito maiores. Então, qual o motivo de toda essa alegria? Deixa eu até interromper um pouquinho. O pastor Leandro chegou aqui. Então, se os irmãos ou as irmãs precisarem falar com ele, depois é só procurar, né? Então ele está disponível hoje para conversar com aqueles que necessitarem, tá bom? Não só comunicando a vocês. Então, seguindo o texto, percebe que a alegria deles com o demônio, Jesus fala, Satanás, o chefão deles, eu vim caindo do céu, e se fosse na nossa linguagem, Jesus estava falando, e eu não estou contando vantagem, porque vi Satanás cair do céu. Jesus está falando, eu vi Satanás cair do céu, e eu não fiquei aqui contando vantagem, dizendo, que legal. Não estou preocupado com isso. Aí no versículo 19, eis que vos dou o poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Jesus reforça, poder eu já dei para vocês. Então isso aí não é para vocês ficar alegres, porque eu dei, isso está dado, acabou. Versículo 20, mas não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos. Não é esse o motivo da alegria. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. O que é o Evangelho? É a boa notícia de salvação. Em outras palavras, é do nome de uma pessoa passar a fazer parte do reino de Deus, estar escrito no céu. Ele diz, o que você tem que se alegrar? É pelo Evangelho, pela boa notícia, pelo trabalho que vocês foram fazer. Era isso que Jesus disse a esses 70. Por aí, você percebe, já vai percebendo nessas características, nesses textos, que desde Jesus, que ele começou lá no capítulo 8, levando o Evangelho e os discípulos acompanhando, já vai percebendo qual a característica de quem é um evangelista. Qual é a alegria, qual que é a prioridade, qual é o foco dele? Não é o milagre, não é as grandes pregações. O evangelista, a prioridade dele é ver o nome de pessoas escrito no céu. Amém? Esse é o grande anseio, essa é a grande busca daquele capacitado ao ministério de evangelista. Aliás, esse trabalho deve ser a alegria não só do evangelista, tá? É de todos. Percebe que foi Jesus, os 12, agora os 70, e tem de 2 em 2, aqui também tem 2, só que esses 2, além do evangelho que eles já transmitem, eles vão arrecadar as ofertas, tá bom? Então os irmãos contribuem e a gente continua falando aqui. Então, a alegria é de as pessoas se converterem, aceitarem essa boa notícia. Esse deve ser o motivo de alegria. E aí é uma antecipação do que é o evangelista. O ministério do evangelista é aquele que vive focado em função dessa transmissão do evangelho. Amém? Uma outra coisa importante é, aprendido aqui, esse fluxo de Jesus levou os 12, eles aprenderam. Aí ia mais gente acompanhando e ele ampliou para mais 70. Vocês percebem que o trabalho do evangelho precisa, a gente antes de levar esse evangelho, entender um pouquinho o que ele é.
Amém? Não tem? Então, assim, evangelizar não é sair também à torta direita falando as coisas que dá na telha. Senão, dá as coisas erradas. Aí, ao invés de levar boas notícias, você leva confusão à cabeça das pessoas. Não é necessário ser um teólogo, porque esses discípulos não eram, ou esses 12, depois dos 70, não eram, ou aquela coisa do um mestre em nada. Mas o que acontece? Eles aprenderam a boa notícia e levaram essa boa notícia. A gente precisa ter o cuidado de levar o Evangelho com sabedoria, saber a cada situação como fazer isso, né? Então, tem pessoas que têm até aquela vontade de evangelizar, de transmitir o Evangelho, mas tem pessoas que transmitem na hora errada, no lugar errado. Aí tem pessoa que transmite na hora do trabalho, onde se espera que esteja trabalhando, ele para de trabalhar para ficar falando do Evangelho. Aí é demitido e reclama que foi perseguido. Mas por quê? Porque estava fazendo a coisa na hora errada. Tem gente, por exemplo, nessa vontade de transmitir o Evangelho, cisma de, vou pegar agora uma situação bem atual, pega a Bíblia, sai debaixo do braço e vai ali no hospital aqui, em São Miguel, lá cheio até fechado por causa do Covid, e fala assim: não, mas eu vim transmitir o Evangelho para as pessoas e eu quero entrar na UTI e orar e fazer uma oração poderosa aqui para expulsar esse espírito de doença tal e que Jesus tal. Pergunta a vocês: o hospital vai deixar? Não vai deixar. Não vai deixar fazer confusão. Não vai deixar fazer gritaria, berreiro. E não adianta falar assim: está vendo como que o inimigo se levantou? Como que o comunismo tomou conta? Agora os hospitais é tudo comunista, que impede o trabalho da obra de Deus. Não é isso. É saber fazer a coisa certa. Por isso que Jesus, ele ensinou, ele deu exemplo e as pessoas aprendiam e iam fazendo. Então, o evangelizar tem que saber fazer as coisas. Hoje em dia, a gente tem que saber até as regras, até as leis, né? De como fazer. Às vezes você não pode mais, que nem antigamente, fazer um auê na praça, aí a polícia vai lá, te expulsa de lá e você fala: tá vendo? A polícia agora é comunista, tudo é comunista, porque tudo não é do jeito que você quer. Não é isso, a gente tem que saber como fazer as coisas. Assim como pregar o Evangelho, saber comunicar também de acordo com a condição de cada pessoa. Não adianta você ir, por exemplo, lá na roça, uma pessoa que nem sabe ler e escrever, que tem a sua vida bem simples, e chegar lá e despejar um monte de conceitos teológicos. Pergunta: vai alcançar as pessoas? Não vai, porque você tem que saber como falar com aquela pessoa. Ao mesmo tempo, não adianta ir lá numa universidade com doutores, mestres, e falar: olha, Jesus quer salvar você, porque o conhecimento humano é esterco, e vocês estão no meio do esterco, e Jesus quer tirar você do esterco. Pergunta: o mestre, o doutor lá, vai ficar comovido e falar: eu dedico minha vida estudando, mas agora, por causa dessa pessoa, entendi que é tudo esterco, e eu preciso mudar. Vai acontecer isso? Não vai. Então, a gente vê aqui no processo de Jesus com o Evangelho, ele treinou as pessoas. E Jesus mesmo, a cada um, ele agia de forma diferente. Amém? Vamos lá. Então, a gente vê por tudo aí que Jesus foi nesse processo até chegar no ponto maior aqui de Atos. Entendeu? Aliás, Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. De 8, versículo
19 e 20. No fim do ministério de Jesus, aqui depois de ressuscitado, depois da ressurreição, Jesus aparece a todos os que lhe seguiam e dá uma ordem chamada Grande Comissão, ou seja, a grande missão, a grande ordem. Vocês estão lá, Mateus 28, versículo 19 e 20, estão lá? E diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aí, essa ordem era só para os 12, mais os 70 lá de Lucas, capítulo 9 e 10. Esse ir de ensinar, ou seja, ensinar é fazer discípulos, é transmitir o Evangelho, é evangelizar, ir de ensinar todas as nações. Aí eu pergunto, aqueles 12 mais os 70 conseguiriam ir a todas as nações? Sim? Não. E diz aqui no versículo 19 que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se a missão fosse só para aqueles 12 mais os 70, esse aqui diz que ele estaria com as pessoas, com esses que estivessem transmitindo, até a consumação dos séculos, até o fim da história. Morreu os 12 apóstolos, morreu os 70 que ele mandou lá no capítulo 10, e então acabou a missão. Mas Jesus não disse que estaria convosco todos os dias até o fim da história? Quem são esses que ele estaria junto? Somos nós. São todos aqueles que são evangelizados, que se convertem. Essa ordem de evangelizar, de levar o Evangelho, é para todos. Mas veja, começou no processo. Lucas 8 diz que Jesus anunciou e levava os discípulos para aprender. Lucas 9 diz que Jesus mandou os 12. Depois, em Lucas 10, Jesus amplia. Além dos 12, pega outros 70. E agora, depois de ressuscitado, que iria retornar ao céu, ele deixa essa missão de evangelizar, de comunicar o Evangelho para todas as pessoas, em todos os lugares, para todas as nações, em todos os tempos. Então, o evangelizar é a missão de todos nós. Amém? Amém? Isso é algo que a gente tem que entender, é uma missão para todos. Agora, quando a gente fala de Efésios, capítulo 4, versículo 11, que nós lemos sobre os dons ministeriais, e aí tem o dom de evangelista. Já disse a vocês que evangelista é aquele que leva o Evangelho, é a pessoa que leva o Evangelho. Esse é o sentido da palavra evangelista. Nesse sentido de levar o Evangelho, todas as pessoas, no sentido da missão de levar o Evangelho, todos os crentes têm essa missão. Todos nós devemos trabalhar como evangelistas, levar a boa notícia. Amém? Entendido? Porque, conforme nós acompanhamos, foi uma missão que Jesus deu a todos. Agora, quando fala do ministério de evangelista, é aquela pessoa capacitada por Deus para trabalhar de uma forma, vamos dizer assim, especial. É só para comparar, não é que é esse o sentido, mas só para comparar. É como se fosse, eu já falei para vocês até nesse sentido, mas vamos lá. Quando quebra uma coisinha em casa, uma torneira, uma lâmpada, uma coisinha lá, quem faz esse conserto? Não é a gente mesmo em casa? Ou tudo que você quebra, tudo, você sempre contrata alguém.
É assim ou você, aquelas coisinhas, a lâmpada queimou, você vai contratar um eletricista para trocar a sua lâmpada? Sim ou não? Não está denunciando os outros. Então, tem coisinhas que a gente faz. Às vezes a barra lá da saia, da calça, soltou a linha. Você pega lá uma costura, às vezes dá um jeito. Estou falando de coisinhas pequenas que você vai e você mesmo faz. Agora, quando é um negócio, eu falei, um concertozinho, você faz. Agora, se falar de reformar a tua casa todinha, trocar o reboque, pôr o revestimento, pôr o piso, trocar todo o encanamento, a ligação elétrica já está dando problema, vou trocar toda a ligação elétrica, vou pintar tudo. Aí eu pergunto, a gente mesmo faz tudo isso? O que você vai fazer? Você não vai contratar um profissional? Por quê? Porque ele tem o conhecimento, a aptidão, tem as ferramentas, ele tem o conhecimento, tem as ferramentas, tem o tempo, tem toda a sua vida dedicada àquilo. Então, a lâmpada queimou em casa, quem vai trocar? Você. Mas se toda a ligação elétrica, todo o sistema elétrico da sua casa está pifado, tirando algum outro que às vezes tem mais habilidade, mas o que você vai fazer? Você vai contratar um profissional, um eletricista, que ele vai lá, porque ele conhece toda a técnica, conhece qual fio externo, conhece como ligar, conhece tudo. Aí ele vai fazer esse trabalho para você, porque ele é um profissional. Essa é a ideia do ministério do evangelista. É como se fosse, eu volto a dizer, um profissional do evangelho. Mas não é profissional no sentido de aos que ganham para isso. Não, é nessa comparação que eu estou fazendo. Quem deve pregar o evangelho? Pergunto, quem deve pregar o evangelho? Quem tem a missão de pregar o evangelho? Quem? Todos nós. Todos ou o ministério do evangelista? Todos. Então, o pregar o evangelho, levar as boas novas, é como se fosse trocar a lâmpada. Todos nós podemos fazer isso. Mas quem que é no Efésios capítulo 4, 11? Tem apóstolos, profetas e evangelistas. Quem são esses evangelistas? Na comparação, é como se fosse o eletricista. O que a vida dele é dedicada para isso. Todo o conhecimento dele, as energias, as capacitações são dedicadas aqui. O eletricista é dedicado, ele sabe todos os detalhes que você não tem como saber. O evangelista é aquele que foi chamado por Deus, vocacionado por Deus, para focar no levar as boas novas, no evangelho. E aí o que acontece? O evangelista, ele tem aquela chamada de se dedicar a isso. Você vê o ministério de evangelista naquela pessoa em que todo o trabalho dele na igreja sempre é desejando e focado em evangelizar. Aí eu volto a dizer a vocês, e os outros ministérios aqui, de profeta, apóstolos, pastores, ensinadores. Então, o pastor não evangeliza. É isso? O pastor não evangeliza. Evangeliza ou não evangeliza? Evangeliza. Assim como você também. Todos evangelizam. Mas acontece que nesse sentido de que o evangelista, o foco dele é no evangelho. Então, o evangelista, ele vai trabalhar as suas mensagens, suas pregações públicas, vai ser sempre focado no quê? Qual é a mensagem daquele que é vocacionado como evangelista? Ele vai pregar sempre sobre o quê? Sobre salvação, sobre o evangelho. Você não vai ver ele preocupado em pregar sobre Apocalipse, sobre escatologia. Você não vai ver o evangelista preocupado em pregar sobre a vida cristã, o dia a dia, sobre o comportamento. Quem você vai ver falando mais sobre isso, sobre a vida cristã? Quem você vai ver?
O pastor. Porque o pastor, ele é vocacionado para cuidar das ovelhas. O evangelista, ele não vai estar preocupado em falar sobre o dia a dia do crente, sobre a vida cristã. Ele vai estar focado em falar sobre boas novas, sobre o evangelho. Quando é os trabalhos na igreja, o evangelista, ele não vai estar animado com uma confraternização, com um ensaio, com um trabalho das crianças. Ele vai estar animado, aliás, eu falei do trabalho das crianças. O evangelista vai ser animado com o trabalho das crianças, mas sabe quando? Quando falar assim, vamos fazer um trabalho de evangelização com as crianças, de evangelizar, sei lá, a Vila Nova União, e evangelizar as crianças. O evangelista vai ser o primeiro a falar: opa, estou nessa. Onde vai ser? Fala, vamos distribuir folhetos e fazer visitas na casa de pessoas. Assistência social, as irmãs não fazem isso. O evangelista, ele vai se envolver quando essas visitas forem para evangelizar. Aí se você fala assim, nós vamos fazer visita na casa dos crentes que estão doentes. Hoje nem dá para fazer isso, por causa do Covid, né? Se você for fazer alguma coisa disso, você tem que se informar, enfim, é até recomendado até evitar por causa da situação atual. Deus queira, estou aqui orando para que passe logo isso, para que a gente retorne ao normal. Mas se falar de visitas na casa dos crentes que estão doentes, o evangelista, Tony, não vai se empolgar. Mas se você falar, vamos fazer visita na casa da irmã fulana de tal, que a família é descrita, nós vamos fazer uma visita para tentar alcançar as pessoas. O que o evangelista vai fazer? Estou dentro. Quero estar lá. Uma campanha de transmissão, de levar o evangelho, de cultos públicos, uma campanha de na igreja, tudo, não importa onde seja, o que o evangelista vai querer falar sobre e se envolver sobre o evangelho. Então é aí que você enxerga aqueles que têm o dom ministerial de evangelista. Na chamada lá dos 12, depois de 70, vocês lembram lá em Lucas 8, 9 e 10, quando chamou essas pessoas, Jesus capacitou a eles para fazer milagres, não foi? O evangelista, ele também, ele pode e vai trabalhar, por exemplo, para curas, para oração, para libertação, tudo isso ele vai fazer, mas com o único objetivo de quê? De levar o evangelho. Ele não está preocupado com as curas, ele está preocupado que as curas alcancem a salvação das pessoas. Essa é a característica do evangelista, do ministério de evangelista. Amém? Está claro, meus irmãos e minhas irmãs? Vamos ver o que a gente mais pode comentar aqui. O evangelista tem paixão pela salvação dos perdidos. Busca as mensagens inspiradas para tocar os corações e quebrantar a alma dos pecadores. É o que eu disse. Aquele que tem esse ministério de evangelista, ele prega. Assim como o pastor prega, prega. O mestre prega. O profeta prega. O apóstolo prega. Mas o evangelista, ele vai pregar sobre evangelho, sobre salvação. O papo dele é esse. Ele não tem outra conversa a não ser isso. Ele quer buscar almas. Vamos lá. Outra coisa. O evangelista, ele não busca uma igreja para ele. O evangelista, ele prega e ele não está, normalmente o evangelista, ele não está nem preocupado onde a pessoa vai se filiar. Ele quer só pregar o evangelho. Ele não está nem se vai congregar aqui, se vai congregar
ali na esquina. O foco dele é evangelizar. Nós tivemos até um tempo, já um bom tempo atrás, lembra o trabalho do pastor Rogério, né? Lembra que veio aqui o pastor Rogério, né? Veio com a apostila e fez um seminário sobre o Evangelho. Então ele fez mais ou menos igual Jesus fez aqui. O pastor combinou, e esse pastor Rogério fez aqui, acho que 1 ou 2 dias, uma apostila para os crentes falando sobre o evangelizar, sobre o ato de evangelizar, sobre como fazer. Depois ele marcou um culto e pediu um compromisso de cada crente de chamar pessoas para vir àquele culto. E aí teve o culto, e naquele culto o pastor Rogério, o que ele pregou? Sobre o Apocalipse? Não. Pregou sobre as cartas de Paulo? Não. Pregou sobre, que eu estou falando aqui, o que são os dons espirituais ministeriais? Não. Ele pregou uma mensagem para a salvação daquelas pessoas que estavam. Ele estava pregando naquele dia, ele não estava nem aí para os crentes, nem aí assim, de uma forma meio exagerada, mas eu digo assim, ele pregou e não estava pensando em crente nenhum. Ele pregou focado naquelas pessoas que vieram a convite, que não eram evangélicos, para a salvação. Sim. Pai do Senhor, o resultado, depois dessa palestra de discussão sobre evangelismo, o próximo batismo foi o maior batismo que aconteceu no ministério de todos os tempos. Foi o maior de todos os batismos. Foi o que aconteceu após essa palestra. Ok, então, o pastor, falando aqui, não sei se o pessoal da internet aqui ouviu, mas só repetindo, o pastor Leandro disse que após esse trabalho, houve aqui o maior batismo desse ministério logo após esse trabalho, com o maior número de candidatos que foram batizados após esse trabalho. Resultado do que? Do foco no evangelismo. Então, quando isso aconteceu, aí, dentro do que estávamos comentando, aí esse pastor Rogério fez esse trabalho, teve essas conversões, pergunta a vocês, aí ele distribuiu um cartãozinho com o endereço da igreja dele e falou assim: agora, vocês que aceitaram Jesus, eu estou na igreja tal, venha lá que eu vou te dar o suporte, a gente vai conversar, a gente vai falar sobre o batismo, a gente vai falar sobre a filiação e tal. Ele fez isso? Veio? Não fez. Estou dizendo, vocês nem podem responder porque vocês não estavam juntos, né? Mas eu digo a vocês, ele não fez. Ele pregou, fez esse trabalho e seguiu a vida dele. Por quê? Porque o foco daquele chamado evangelista é transmitir a mensagem que o evangelho chegue à pessoa e que a pessoa se converta. Depois dele convertido, aí o evangelista, ele não está mais preocupado com o que vem depois. Quem que é que aí entra na parte de conversar, falar sobre batismo, conversar, ver como fazer? Quem que entra nessa parte agora? Pastor. O pastor, que é o outro dom ministerial que está nessa relação. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então o evangelista, ele entra nessa parte, ele quer alcançar as almas. Alcançou as almas, ele não está preocupado em ensinar no dia a dia, nada disso. Ele converteu, ele, vamos dizer assim, ele vira e fala: pastor, agora assume que é teu, agora cuida das ovelhas. É isso que vai acontecer, tá certo? Então, os dons ministeriais, um vai complementando o outro. Percebe que o apóstolo é aquele enviado, é o missionário, ele vai desbravar onde não tem nada, até constituir a igreja. E o apóstolo, depois de constituir a igreja, o que o apóstolo faz? Ele deixa para o pastor cuidar. O profeta, eu falei, o porta-voz, é o pregador. O profeta, normalmente, ele não vai lá num lugar desbravar
como apóstolo, e também o profeta não é lá muito chegado a esse trabalho só. Ele pode até, numa das mensagens, falar sobre evangelizar, mas o trabalho do profeta é ser o porta-voz, principalmente na igreja, para uma mensagem para a igreja, para os crentes. É esse o foco do profeta. Só que o profeta também, ele vem, transmite como porta-voz, transmite um recado e ele vira as costas. Quando eu falo vira as costas, não é que não está nem aí, não. Entendam, é só uma forma exagerada de você entender. Todas essas pessoas, todos esses obreiros, todas as pessoas que vocês dão, se preocupam sim com a vida espiritual das pessoas, sim, mas é a prioridade. Aí vem o evangelista. O evangelista é dentro da igreja. Percebe que diferente do apóstolo que vai desbravar, o evangelista é aqui onde já está a igreja constituída, e o foco dele é ele quer sempre trazer mais pessoas, que é a evangelização. Entra o pastor que vai cuidar do dia a dia. E o último é o mestre. O que o mestre faz? O mestre, ele, vamos dizer assim, trabalha junto com o pastor, mas o foco do mestre é aprofundar no conhecimento bíblico. O pastor, o foco dele, a prioridade dele é cuidar da sua vida espiritual, do seu dia a dia, do seu, sabe, o seu arroz com feijão, vamos dizer assim. E os mestres, o foco dele é aprofundar, você que está sendo cuidado pelo pastor, aprofundar no conhecimento da palavra, é fazer você entender mais, para você se aprofundar. Amém? Amém? Então, encerrando aqui, hoje era sobre evangelista. Ficou claro o dom ministerial do evangelista? Agora, é só o evangelista que transmite a mensagem? O evangelho? Não, todos nós. Mas o evangelista, ele tem, volta no profissional, né? É o que vai trabalhar de todas as formas, de todos os métodos. E aí é onde que entra você, que tem a missão de Jesus de levar o evangelho. Você faz o trocar a lâmpada, que é, olha, Jesus salva, Jesus quer transformar a tua vida, você precisa de Jesus. E aí você faz o quê? Você fala, vem lá na igreja, porque lá tem gente que pode até explicar melhor para você. Aí quando você traz, entra aqui aqueles que têm o dom ministerial, que transmitem a mensagem, que falam que você não consegue falar para a pessoa, que faz, que alcança, diferente de você falando ali no dia a dia, alcança o coração, porque eles são chamados por Deus para transmitir uma mensagem, para ir lá dentro, o Espírito Santo, e alcançar essas pessoas. Amém? Deus abençoe o pastor Leônidas. Só quero voltar um pouquinho a uma frase, quando o pastor mencionou sobre o profeta, e ele diz, ele entrega e vira as costas, e ele explicou, vira as costas não é no sentido literal, né? Mas é sobre isso que eu quero falar, o que significado dessa colocação dele, de fato, o profeta falar e virar as costas. O sentido, vocês vão ver a diferença. O profeta tem pessoas que se intitulam e transmitem mensagens dizendo que é profecia. A diferença, quando a profecia é de Deus, essa é uma das diferenças, e que é coisa da cabeça da pessoa, do que se intitula profeta, é quando é da cabeça da pessoa, ele transmite e ele quer obrigar as pessoas a aceitar, a receber aquela força. Ele quer estar fazendo o papel de Deus. Ele quer que as pessoas sejam forçadas a receber aquilo como uma mensagem de Deus. Isso não é missão do profeta. O profeta, ele se receber a mensagem de Deus, ele entrega. E eu senti dele dizer e vira as costas, ele simplesmente entrega. A função dele é entregar. Ele não tem nada a ver com aceitação ou não das pessoas. Isso não é atribuição dele. Tá? Então, quando você vê alguém ficar até brigando, disputando e até ter uma atitude de rebeldia, porque quer forçar as pessoas, isso é da cabeça da pessoa, não é de Deus não.
aula que é super importante, eu não vou deixar passar essa oportunidade desse esclarecimento. Eu espero que vocês tenham compreendido. Amém? Amém? Teste de som. Agora sim, né? Amém, meus irmãos? Bom é estarmos aqui, não é? Vocês não estavam com saudade do pastor Leandro aqui com a gente domingo de manhã? Fala a verdade, não é gostoso estar aqui na escola com o pastor? O pastor, Deus abençoe, viu? É muito bom, sim, é muito gostoso a gente estar aqui aprendendo na sua companhia. Deus abençoe, viu? Também já estamos caminhando para a conclusão.